Hoje nós vamos comentar a venda que Petrobras e Copel estão a fazer em conjunto, vamos comentar a aquisição que a Sanepar fez, bastante interessante, e vamos comentar a recomendação de venda que a Sanepar acabou de receber. Para finalizar, vamos comentar também as mudanças que a B3 está para fazer na bolsa. Começando com o desinvestimento na UEGA, que a Copel veio informar via fato relevante, e a Petrobras também vai vender a sua participação. A Copel tem 81,2% da participação, enquanto a Petrobras tem 18,8%. A UEGA é uma termoelétrica de capacidade de 484 megawatts, ela tem duas turbinas a gás, ela funciona a gás, e uma turbina a vapor, e ela acaba funcionando quando temos algum problema energético, aí principalmente a crise hídrica, né? Então ela acaba sendo uma proteção nos momentos de crise hídrica. Porém, quando ela não está funcionando, ela gera aqui um EBITDA negativo de 80 milhões. E fazia parte da Copel, da estratégia da Copel, o desinvestimento em ativos que ela não considera aí estratégicos, né? Então a gente tem aqui os planos da Copel. Vamos relembrar os planos da Copel com a privatização. Tem a parte das pessoas, um dos principais aqui é a questão dos custos, né, com PDV, que eu gosto de destacar sempre, que aí tem aquele impacto inicial de um custo da demissão, mas depois menos funcionários ou também entrar de funcionários com salários mais condizentes com a realidade do mercado, então é super positivo isso. Temos aí a questão do papel da holding, a eficiência operacional, aí todos os itens aqui são importantes, mas eu destacaria principalmente aqui a redução de custos, né? E também a alocação de capital, os investimentos no core business, os desinvestimentos no que ela não considera core business, e ali está também a UEGA, né? E além de investimento também em inovação. Como vocês sabem, a Copel atua em distribuição, transmissão, geração e comercialização de energia, e o grande problema nesse momento, vamos assim dizer, estava na geração de energia, mas com a privatização ela consegue então renovar 30 anos de concessão nas três maiores hidrelétricas dela. Então a Bento Munhoz já estava prestes a vencer, é um alívio aqui que traz para a empresa, né? Então 3 concessões hidrelétricas bem longas, 30 anos de tranquilidade, e aí ela também tem a frente aqui de geração eólica, onde recentemente ela fez 2 aquisições que traz bastante sinergias com os ativos que ela já tem aqui na região, então traz também eficiência operacional. Então o foco dela acaba sendo neste momento mais as hidrelétricas ali manter, né, e as novas aquisições das eólicas, e aí a UEGA não faz mais parte do core da empresa, tá? E aí nós temos também a empresa com uma alavancagem ali dentro do padrão que ela gostaria de ter em 2,5x, que é bem tranquilo para uma empresa de energia. Quando observamos os resultados da Copel nos últimos anos, ela vem crescendo a receita, ela teve aqui um processo de turnaround, muita eficiência nos custos, o que fez realmente os lucros aumentarem constantemente. E aí nós tivemos um período aqui recente de um pouco de não recorrente, positivo em 2021, teve ali a questão da indenização, né? Em 2022 teve uma questão, eu vou chamar de não recorrente, eu explico lá no resultado trimestral que aconteceu, tá? Mas já vai voltando à normalidade, né? E bastante sólida, e agora a privatizada tende a continuar crescendo. E no lado da Petrobras eu achei positiva essa venda, porque o governo não veio se meter aqui em relação a não querer que venda ativos, né? De vez em quando o governo vem com esse tipo de discurso. Mas enfim, não veio, eu achei positivo. Em termos aqui de resultado, a Petrobras vem caindo os seus resultados de lucro nos últimos trimestres, mas parte disso é por conta da questão do petróleo principalmente, mas no último trimestre nós tivemos aqui um pouco de impacto da questão do fim do PPI, mas logo na sequência o governo deu um forte aumento aqui nos combustíveis, né, o diesel, a gasolina e tudo mais, e aí deu um alívio no mercado que passou a recomendar compra. Quem não estava recomendando compra passou a acabar recomendando compra aí da Petrobras, né? E aí, ontem eu havia comentado que recentemente, né, eu fui lá e vendendo a Petrobras e sempre na calma, entrando aqui na 3R, na PetroRio, que em alguns momentos diferentes elas deram grandes oportunidades também, mas o pessoal questionou por que trocar uma empresa que, primeiro, é gigante, como a Petrobras, segundo, e principal ponto que o pessoal reclamou é que ela paga dividendos, enquanto a 3R e a PetroRio não. Bom, essa questão dos dividendos é um grande problema, tá? Você não deve investir numa empresa de commodity como fator principal o dividendo. Não faz nenhum sentido, até porque a empresa a PetroRio e a 3R elas estão no momento de investimento, é normal não pagarem dividendos nesse período. Lá para frente elas vão pagar. Quem compra antes ganha o yield on cost muito melhor. O Barça mesmo faz isso, não com commodities que ele não gosta,
mas ele faz com outras empresas, né? Com a Unipar, por exemplo. Ele não comprou quando ela estava pagando ótimos dividendos. Então, fecha essa questão dos dividendos aqui. E o segundo ponto é que eu tenho a Petrobras há 16 anos, ininterruptos, sendo que boa parte desse período ela era o maior peso na minha carteira, ou um dos maiores, né? E essa decisão de venda é por conta da tranquilidade. Tranquilidade não tem preço, portanto não existe PL, PVP ou dividendo que vá me fazer mudar uma ideia que eu quero uma tranquilidade. Se você tem um investimento que não te deixa dormir tranquilo, não faz sentido. Intervenção política é um pouco saturado, então não faz sentido você ter um investimento que te irrita, né? Isso aí para mim é crucial. Você pode pegar o melhor analista do mundo que ele não consegue explicar o que vai acontecer com a Petrobras quando e se esse petróleo disparar para as alturas. Ninguém consegue explicar como fica o fim do PPI. Não tem explicação. O governo usou de ambiguidade para tirar o fim do PPI e isso não me agrada em nada. É basicamente isso. E agora falando da Sanepar. A Safra rebaixou a Sanepar de neutro para venda. Eles mandaram vender as ações da Sanepar. Quando a gente vai ver os argumentos, eles reduziram aqui o preço justo de R$ 25,90 para 20,7 e não deram grandes justificativas. Eles comentaram aqui a questão do risco, né, regulatório, que é aquela velha história de sempre ali da GEPAR, mas não teve grandes explicações. Eles comentam, então, os principais fatores negativos da Sanepar é a comparação com Copasa e Sabesp, que devem ser privatizadas e muito provavelmente a Sanepar não. Ou seja, eles estão utilizando uma possibilidade como algo negativo, eu prefiro usar como algo positivo, porque caso seja privatizado, não está no preço da Sanepar. As ações da Sanepar poderiam então dar uma disparada, né? Eles comentam então, como eu falei aqui, a interferência da regulação nos preços e os fracos volumes de chuva podendo aí impactar eventualmente a questão das vendas, mas é normal, né? Todas as empresas podem ter uma crise hídrica, mas a Sanepar tem um histórico ali mais recente, inclusive, porém a gente viu que os reservatórios estão bem e a empresa tem feito uma série de obras para que isso não aconteça no futuro, então ela está ficando mais resistente em relação a isso. Então, na minha opinião, esse rebaixamento que a Safra fez para a Sanepar não está muito bem explicado. Pode ser que eles tenham algum motivo aí mais profundo, mas eles não explicaram aqui nesse relatório, só mandaram vender. Então a Sanepar ao longo dos últimos anos conseguiu sua receita aumentar trimestre após trimestre praticamente com poucas exceções. O lucro também foi crescendo muito ao longo do tempo, embora oscilando sim, foi crescendo muito. A gente tirar aqui a receita, olha como foi sempre crescendo nos trimestres. Se a gente vê anualmente, é um crescimento quase que super tranquilo, né? A crise hídrica atrapalhou um pouco, de resto foi muito suave. E aí nós temos aqui a cotação desabando por conta da crise hídrica, por conta de alguns não recorrentes que eu avisava no ano passado, por conta principalmente também de recomendações de venda da corretoras, aí que volta e meia acontece um medo exagerado em relação à GEPAR, que é sim órgão que vem aí interferindo eventualmente, mas não é tão grave ao ponto de trazer múltiplos que já estão baratos ficarem ainda mais baratos. A empresa paga bons dividendos e a cotação está deslocada em relação ao lucro, mas vem começando a seguir. A gente sabe que os lucros, na minha opinião, vão continuar a subir, temos perspectivas para isso. Será que essa cotação do nada vai voltar a cair ainda mais? Será que é momento de vender? Eu não concordo com a Safra, embora seja uma boa corretora, não concordei com os argumentos, e na verdade que venham mais corretores recomendando venda, na minha opinião é melhor. Se a cotação cair e voltar aqueles patamares que ela estava ali, melhor ainda, né? E agora vamos para as mudanças que a B3 está planejando para a bolsa. A primeira delas é a questão do aftermarket, né? O horário de pregão, eles querem estender ainda mais. Então, o aftermarket funciona hoje ali das 5h30 às 6 horas, eles querem ampliar esse horário aí pós-pregão, né, para o pessoal, pessoa física, conseguir investir aí com mais tranquilidade, porque cada vez aumentou mais o número de pessoas físicas na bolsa e estão demandando bastante desse aftermarket aí. Eu mesmo, no período que eu comecei a investir, era pior ainda, porque a gente não podia operar por celular, na época não tinha, né? E questão de celular, de home broker no celular, e era muito ruim você operar em horário de pregão via home broker. Com o celular facilitou, mas ainda assim o mais legal seria esse horário realmente estendido. Eu acho isso uma bela ideia. A outra mudança refere-se ao mundo de opções. Eles querem introduzir opções com vencimentos semanais. Eu já não sei se é tão bacana assim, né? Porque as opções mensais já dão aqui conta da maioria dos cases, né?
E o que a gente está precisando mesmo para ficar mais legal no mundo de opções é liquidez maior para diversos ativos. Vou dar um exemplo agora. Então, como exemplo, eu vou utilizar essa operação que eu vendi uma put da Transmissão Paulista. Eu não posso mostrar exatamente qual para não configurar uma recomendação, mas enfim. Então a Transmissão Paulista estava valendo X, eu falei, tá, se a Transmissão Paulista estiver valendo X daqui a 8 dias, eu me comprometo a comprar a Transmissão Paulista. E por esse compromisso eu ganhei R$ 22 por lote. E como eu fiz 2 compromissos, não sei se exerceu mais, que eu tentei fazer mais depois, eu ganhei então R$ 44 só por me comprometer a comprar a Transmissão Paulista no futuro, que é logo ali ao preço que ela está hoje, que já é um preço que eu gosto dela. Então olha que legal que é isso. E o que eu gostaria que a B3 focasse mais? A investir aqui uma forma de incentivar formadores de mercado para trazer mais liquidez, por exemplo, alguma coisa do tipo. Por quê? Transmissão Paulista é um ativo com um pouco menos liquidez. Em alguns momentos do ano você tem um pouco de dificuldade de vender puts mais longas. Por exemplo, eu gostaria de vender para 1 mês e meio, porque geralmente o tempo é muito importante. Geralmente não, o tempo é muito importante em opções. Então se essa aqui valeu R$ 22 para daqui a 8 dias úteis, se eu pego 1 mês e meio, vai valer, por exemplo, um exemplo aqui, R$ 60. Então imagina eu falar, puxa, a Transmissão Paulista no preço de hoje, daqui a 1 mês e meio, eu compro a R$ 60. Eu fiz isso muitas vezes ao longo dos últimos meses, mas recentemente a liquidez deu uma diminuidinha aqui na Transmissão Paulista, estou esperando melhorar. Mas é isso que eu queria que a B3 focasse em vários ativos com essa liquidez grande, como a gente tem na Vale, por exemplo. A Vale eu consigo fazer operações lá para 2024, né? Então é fantástico isso. Já com a Taesa a gente consegue fazer umas operações um pouco mais longas também. Na Transmissão Paulista nem sempre durante o ano a gente consegue. Enfim, se você quer saber mais do mundo de opções, eu te ensino do zero até o avançado no meu curso de opções. Vou deixar o link na descrição do vídeo, nos comentários fixados. Você aprende em mundo de opções, você tem esse diferencial para o resto da sua vida, o acesso no curso é vitalício, tá? Então vale muito a pena. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!